Regras para a declaração do imposto de renda deste ano são divulgadas no Diário Oficial da União e você vai ver também. O plástico continua sendo uma grande preocupação para o mundo. A inteligência artificial é a nova meta do presidente da Meta, Mark Zuckerberg. O desemprego em queda no mês de dezembro, segundo os dados do IBGE. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Tempo abafado, quente em todo o sul catarinense. E o plástico continua sendo um grande problema para todo o mundo. De acordo com a nova pesquisa, a pandemia só aumentou o consumo do material e o descarte incorreto. Segundo o relatório Perspectivas Mundiais do Plástico, das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos. O texto acrescenta que apenas 9% dos resíduos plásticos foram reciclados, enquanto 19% foram incinerados e cerca de 50% acabaram em aterros controlados. Os 22% restantes foram abandonados em aterros ilegais, queimados ou abandonados no meio da natureza. A pandemia da Covid provocou uma leve queda no consumo de plásticos em 2020, mas aumentou o uso de plásticos descartáveis ou de uso único. Essa tendência vai apenas piorar com a representou 3,4% das emissões de gases de efeito estufa em 2019. O investimento mínimo para criar gestão de reciclagem de plástico nos países de baixa e média renda é estimado em cerca de 28 bilhões de dólares por ano. Nos próximos dias, começa em Nairobi a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. No evento, devem ter início oficialmente as negociações para um futuro tratado internacional sobre os plásticos. E o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, do Facebook, para você que não está tão familiarizado, disse que está à frente de uma nova pesquisa sobre inteligência artificial que será capaz de juntar os mundos, como ele mesmo disse, através de traduções e até mesmo de contatos por voz, vídeo, entre outros. O executivo aposta que o metaverso, ideia desenvolvida pela ficção científica em que mundos virtuais podem ser acessados por usuários para trabalhar, socializar e se entreter, será o sucesso da internet móvel. De acordo com Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, a chave para conseguir avanços é a inteligência artificial. E a companhia está trabalhando em uma nova classe de modelos de inteligência artificial que vai permitir a geração de mundos virtuais com base em descrições feitas pelas pessoas. A Meta afirmou também que está usando o modelo de inteligência artificial em seu aparelho de chamadas por vídeo portal e pretende integrá-lo no dispositivo junto com recursos de realidade aumentada e virtual. A empresa afirmou que está restringindo as respostas do projeto Karaoke, até ter certeza de que o sistema não vai dizer termos ofensivos. Alguns dos projetos anunciados pela Meta, como o projeto Karaoke e o esforço de transparência, ecoam inovações similares anunciadas nos últimos anos por rivais como o Google. O desemprego no país despencou no último ano. Fechou 2021 com a menor taxa dos últimos anos, mas a renda básica do brasileiro ainda continua a menor da história. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro. Segundo o IBGE, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de profissionais. Já a taxa média anual foi de 13,2%, que indica uma tendência de recuperação frente à de 2020. O cenário mostrou melhor em 2021, mas ainda não foi recuperado o patamar pré-Covid.
No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego estava em 11,6%, atingindo 12.400.000 pessoas. De acordo com o levantamento do IBGE, a população ocupada cresceu 3% frente aos 3 meses anteriores, para 95,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta foi de 9,8%. Com o crescimento, o nível de ocupação chegou a 55,6%. Apesar da queda do desemprego, o rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao igual trimestre de 2020, para R$ 2.447, o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. A seguir, deputados federais aprovam a lei do jogo de azar. A lei que permite os jogos de azar no Brasil passou pela sua primeira aprovação, que foi na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Agora, o próximo passo é ela ser encaminhada para o Senado. Mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro já disse que, mesmo se aprovada no Senado, ele irá vetar a nova lei. 7 destaques foram rejeitados durante a votação nesta quinta-feira. Um dos destaques, do PT, previa maior contribuição tributária para a realização de jogos, aumentando o CID de 17% para 30%. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, observou que a carga tributária aprovada para os jogos é menor que a de alguns alimentos da cesta básica. O relator argumentou que a proposta deve garantir a atração de investidores. O destaque foi rejeitado, assim como todos os outros apresentados nesta quinta. Na madrugada passada, os deputados aprovaram o texto base da proposta que legaliza jogos de azar no Brasil. Foram 246 votos a favor e 202 contra. Por um placar apertado, a pequena maioria da Câmara dos Deputados votou para legalizar os jogos no Brasil. Lamentamos muito isso, mas eu quero aqui registrar e parabenizar todos os membros da Frente Parlamentar Evangélica que trabalharam arduamente para derrotar esse projeto. A democracia se ganha ou se perde. É do jogo democrático. Nós queremos aqui, de verdade, agradecer o trabalho e o empenho. 95% da bancada votou contra este absurdo. Se jogos de azar fosse bom, ele chamaria jogos da sorte. A prova de que não é bom para o Brasil. Durante a votação em plenário, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, defendeu que a aprovação do projeto é desastrosa para as famílias brasileiras, que jogos de azar incentivam crimes e, em vez de criar empregos, migram os postos de trabalho da cultura. Nesta quinta-feira, o deputado afirmou que não acredita que o texto passará na votação do Senado. Depois vai ao Senado. Lá nós temos 14 senadores evangélicos que eu tenho certeza que farão um brilhante trabalho e, se Deus quiser, nós vamos sepultar esse projeto lá no Senado. A bancada evangélica conta ainda com o veto do presidente Jair Bolsonaro, que já se manifestou contra a legalização dos jogos de azar em outras oportunidades. Nesta quinta-feira, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse que o presidente não vai sancionar o texto caso ele seja aprovado no Senado. O governo liberou as bancadas para a votação e declarou que o presidente Bolsonaro vetará o projeto se aprovado na Câmara e no Senado. O texto aprovado na Câmara, que segue para análise do Senado Federal, legaliza os jogos de azar e cria uma série de regras para as casas de apostas. Os cassinos poderão ser instalados em resorts, como parte de um complexo de lazer. O local deve ser de alto padrão, com pelo menos 100 quartos e espaços adequados para a realização de eventos. O espaço físico do cassino pode ter até 20% da área total do complexo e poderão ser explorados jogos eletrônicos, roleta, cartas e outras modalidades. Cada grupo econômico ou empresa poderá ter apenas um cassino por estado e a concessão será feita por meio de leilão público.
Estados como Amazonas e Pará, que detêm dimensão acima de 1 milhão de quilômetros quadrados, poderão ter até 2 cassinos. Em cidades consideradas destinos turísticos, um cassino com identidade regional poderá ser instalado independente da densidade populacional. Também há previsão de funcionamento de cassinos em navios, de pelo menos 50 quartos de alto padrão, com restaurantes e locais para eventos e reuniões. Os navios podem ficar ancorados na mesma localidade por até 30 dias. Jogos de bingo deverão ser feitos em casas específicas para isso. Jogos eventuais serão autorizados para arrecadação de fundos de instituições filantrópicas, religiosas ou santas casas. E o jogo do bicho deverá ser feito em sistemas digitais, com possibilidade de acesso e transferência de dados em tempo real para o governo federal. E o governo federal publicou no Diário Oficial da União de hoje as regras para o imposto de renda deste ano, que começa a ser declarado a partir do dia 7 de março. Foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa número 2065, com as regras da declaração do imposto de renda deste ano, que tem como base os rendimentos obtidos em 2021. O período de entrega das declarações será de 7 de março a 29 de abril. Os lotes de restituição terão início em 31 de maio, divididos em 5 grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber 34,1 milhões de declarações até o final do prazo. De acordo com as regras, estão obrigados a apresentar declaração de adjunte anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Ontem, na entrevista, os técnicos da Receita Federal lembraram que o auxílio emergencial pago pelo governo para amenizar prejuízos causados pela pandemia é considerável tributável. Se a pessoa recebeu, além do seu salário, o auxílio emergencial e somados esses rendimentos tributáveis ultrapassarem o limite de R$ 28.500, ele estará obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. No caso de rendimentos considerados isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, quem recebeu valor superior a R$ 40 mil é obrigatório a declarar. Continuam obrigados à apresentação da declaração os que obtiveram ganho real na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de impostos, bem como pessoas que têm direito à isenção de impostos sobre ganho de capital de venda de imóveis residenciais, seguidos de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, e pessoas que tenham operado em bolsa de valores. Também são obrigados a declarar aqueles que até 31 de dezembro de 2021 possuem propriedades e bens de direitos, inclusive terra nua acima de R$ 300 mil, e pessoas que na atividade rural recebem rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. O governo do estado tem realizado algumas ações para encaminhar as pessoas em busca de um novo emprego. Este projeto tem alcançado algumas cidades, começou em Laguna e já chegou aqui ao sul do estado. A caravana do emprego aproxima o Cine de quem está precisando trabalhar. Edson, morador de São José, está há 1 ano e meio procurando emprego como estoquista. É mais fácil nós vir aqui de que sair para outro lugar muito longe sem dinheiro. O Sistema Nacional do Emprego da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável já passou por várias cidades catarinenses, como Laguna e Indaial. Nesta sexta-feira estará em Balneário Gaivota, no sul do estado. Além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador. Aqui também são oferecidas dicas de elaboração de currículo e de como se portar durante uma entrevista. Muito bom, porque tem muita gente precisando de trabalho, né? E muito bom atendimento ali dentro também, já recebemos encaminhamento, né, para amanhã, pra gente já estar fazendo entrevista, né, para ver as áreas que a gente escolheu ali. Acho muito boa iniciativa. A caravana faz parte do projeto Gente Catarina e pretende aproximar ainda mais o empregador e o trabalhador. Hoje estou vendo a oportunidade, porque é difícil, né, a gente tem esse filho. Eu adorei, eu achei muito bom, muito legal. Saiba daqui a pouquinho a seguir as ações do município de Criciúma neste feriado de carnaval.
Criciúma não é feriado de carnaval. Quer saber o que vai abrir e fechar na cidade durante esses 2 dias? Então acompanhe agora o giro pela nossa região. Como Criciúma não decretou o ponto facultativo de carnaval, o transporte coletivo funcionará normalmente. Além disso, o atendimento na sede, localizado no Terminal Central, também terá horário normal nos 2 dias. As repartições públicas das unidades básicas de saúde, escolas municipais, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC, e a coleta de lixo também funcionarão em horário normal. Os bancos e lotéricas estarão fechados na segunda e terça-feira, só reabrindo na quarta-feira a partir do meio-dia. Um dos principais pontos turísticos de Nova Veneza, a Gôndola Lucília, está fechada para visitação. O motivo é a função da recuperação que a embarcação vai receber e a manutenção do lago artificial, onde ela fica exposta, na Praça Humberto Bortoluzzi. A estimativa é que o trabalho se estenda por 30 dias. A secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Caroline Guislandi, informou que o reparo é necessário. O lago foi esvaziado para a preservação do atrativo turístico. Após as obras, a embarcação vai permanecer no mesmo local, sendo revitalizada a pintura e depois vai receber um polimento. Termina nesta sexta-feira, dia 25, às 23h59, o prazo para inscrição no ProUni, Universidade para Todos, do primeiro semestre de 2022. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais ou parciais de 50% em faculdades particulares a estudantes de baixa renda. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. E é necessário também que o interessado tenha cursado ensino médio completo em escolas da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial. O governo de Sara assinou no fim da tarde desta quinta-feira o repasse de R$350 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Sara, para este ano de 2022. A novidade é que pela primeira vez o município vai manter 100% do transporte escolar para os alunos, a exemplo do Balneário Rincão. O valor será utilizado ainda na manutenção dos serviços, como a aquisição de materiais de expediente e limpeza, folhas de pagamento dos profissionais e prestadores de serviço. O município fornece ainda um professor de tempo integral e 3 estagiários que serão pagos pela prefeitura. É isso aí, então. Então, segunda-feira em Criciúma, horário normal dos ônibus e também a CTU vai estar atendendo normalmente. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, as reclamações sobre crédito consignado aumentaram 28% no ano passado. Segundo o Procon de São Paulo, de janeiro a dezembro, foram registrados mais de 8 mil queixas, o que equivale a uma contestação a cada hora. Ao mesmo tempo, a adesão do empréstimo, que desconta diretamente da folha de pagamento, bateu recorde e atingiu 5 bilhões e 700 milhões de reais. O município de Sara fechou essa semana o seu segundo centro de triagem, devido à baixa procura por atendimentos. Sim, nós vamos manter a atividade do centro de triagem 2 até na quarta-feira. A partir de quinta-feira, os atendimentos lá vão ser suspensos e vão ser concentrados todos no centro de triagem 1, que é o que fica localizado no Jardim Elizabeth. Terça-feira, a Caixa Econômica fará uma reavaliação no auxílio emergencial para a liberação de recursos, principalmente para aqueles pais solos. Não há novas inscrições para o programa. Primeiro é uma questão de justiça de gênero. Pais solteiros devem ter os mesmos privilégios que mães solteiros nessas condições. E a segunda questão importante é que isso vai dar um aumento no consumo. Nesse momento em que a economia está andando devagar, quase parando, todo impulso é bem-vindo. A única questão é que mais despesa, mais dívida pública, mais juro, mais inflação.
O governador Carlos Moisés veio a Criciúma liberar recursos do Plano 1000 para a cidade. Nós já fizemos vários convênios com vários municípios, mas como Criciúma está adiantada no quesito projeto, licitação, escolha de empreiteira, enfim, calhou que esta é a primeira obra, de fato, de ordem de serviço lançada do Plano 1000 em Santa Catarina. A macrodrenagem aqui dessa região, que é uma região que é muito afetada aqui onde nós estamos, né, e a comunidade no entorno. Quarta-feira, os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 são tão grandes que ganham dos impactos causados pela Segunda Guerra. Nem a Segunda Guerra, entre 1938 e 1945, fez tantos estragos porque prejudicou a economia de apenas 60% dos países. Mas o pior ainda estava para acontecer. Segundo o Banco Mundial, apenas no primeiro ano da pandemia, a economia global encolheu aproximadamente 3%. E a pobreza global aumentou pela primeira vez em uma geração. Ninguém pode negar, a torcida do Criciúma é a mais apaixonada. Encarou 20 horas de viagem para acompanhar o time na estreia da Copa do Brasil. Realmente a gente está bem emocionado porque todos os torcedores, sócios torcedores do Criciúma lotaram praticamente já os 3 ônibus, são quase 130 sócios que estão viajando. A expectativa é que a gente consiga trazer a vitória, até pelo empenho do clube de levar a torcida num primeiro jogo e a distância. Bastante horas de viagem, mas vai dar tudo certo, vamos voltar aí com a vitória, se Deus quiser. Quinta-feira, muitos brasileiros já vivem a expectativa de receber um dinheiro extra com a nova rodada do saque do FGTS. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? Subiu o número de atendimentos por transtornos causados pelo consumo de substâncias químicas, segundo o Sistema Único de Saúde. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, e estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que você pode se atualizar também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de sexta, um bom final de semana. Até segunda!